Bom, há pouco a gente detalhou a pesquisa Quest, que mostra um cenário bem favorável para o presidente Lula no primeiro e no segundo turno, né? A gente pegar aqui, pontua de 35 a 43 no primeiro turno, vencendo todos os candidatos. No segundo turno também venceria em todos os cenários. E a gente entrevistou há pouco o diretor de inteligência da Quest, o Guilherme Russo. Lembrando, a pesquisa foi feita de 2 a 5 de outubro, foi até antes daquele telefonema entre Lula e Trump, mas ele apontou boas notícias para o presidente Lula, disse que o tarifaço mudou o humor do eleitorado. Eliane, o que você diz dessa pesquisa? Bem, as últimas pesquisas mostram uma reviravolta, né? O presidente Lula, que estava indo ladeira abaixo, foi subindo passo a passo. Ele hoje está numa posição confortável, como você disse, né? O Lula tem de 35% a 43% no primeiro turno, bate todos os demais candidatos, todos. E mais, né? A diferença dele para o Tarcísio Gomes de Freitas, que é o candidato mais forte no campo da direita e, enfim, é o governador de São Paulo e é o candidato mais forte da direita, aumentou, né? Então, hoje, no segundo turno, a diferença vai para 45% para Lula e contra 33% de Tarcísio Gomes de Freitas. A diferença entre eles aumentou, portanto, de 8 para 12 pontos, né? E, enfim, a situação está confortável para o Lula, mas é preciso a gente lembrar algumas coisas. Primeiro, né, o Lula não tem 50% mais um dos votos em nenhuma das possibilidades, nenhuma das projeções. Isso significa que não há a possibilidade, não há previsão de vitória em primeiro turno e haverá um segundo turno. E o segundo turno, a gente sempre tem aí uma tendência de união de todos os vários candidatos, de todos os vários candidatos da direita. Isso é uma questão. A outra questão é que quando você pega a lista, que não é a lista com o nome dos candidatos, né? É a intenção espontânea dos entrevistados, você tem 69% de indecisos e de quem não sabe em quem vai votar. Ou seja, com 69%, isso significa que só 30% parecem bastante decididos neste momento. O resto, bem, muita água ainda vai rolar, né? E agora, de qualquer jeito, né, nessa espontânea, sem lista nenhuma, sem nome nenhum, é assim, olha, em quem você votaria? E não apresenta o nome do Lula, do Tarcísio, do Bolsonaro, da Michelle, de ninguém, né? Ou mesmo assim, o Lula tem uma vantagem bastante grande. Ele, em maio, tinha 11% na espontânea e agora tem 19%, ele subiu 8 pontos, tem quase 20% na espontânea. Quanto o Tarcísio tem? 1%. E Michelle, 1%. Isso significa também que Tarcísio e Michelle são muito desconhecidos. Ninguém sabe ainda quem é o Tarcísio, que ele é candidato à presidência, ninguém sabe que a Michelle é candidata à presidência. Ou seja, quanto mais o tempo avança, mais o Tarcísio vai trabalhar para ser conhecido, mesmo que ele insista em dizer que vai ser candidato à reeleição em São Paulo, mas ele vai se tornando mais conhecido. E na campanha isso será mais acentuado ainda. Portanto, isso é uma imagem de hoje e muita água ainda vai rolar. Neste momento, no retrato de hoje, Lula tem uma posição muito confortável no primeiro turno
e no segundo turno contra todos os demais concorrentes. Mas, vamos lá, né? Ainda falta um ano. Importantíssima essa observação final, né? Um ano ainda tem muita pesquisa para sair. Bom, Eliane, a gente, como eu destaquei há pouco, o próprio Guilherme Russo, né, diretor da Quest, falou dessa sequência de boas notícias ultimamente para o presidente Lula, mas ontem teve uma derrota, né? O governo sequer conseguiu colocar em votação, foi tirado da pauta aquela medida provisória que agora venceu, que dava uma turbinada no caixa do governo com taxação de algumas aplicações financeiras, mas há pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repercutiu a decisão da Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o que ele disse agorinha há pouco. Todas as alternativas, antes de serem oficializadas, vão passar pelo crivo da Presidência da República. E, geralmente, quando nós vamos ao Presidente da República, nós vamos com várias alternativas, até para dar a ele graus de liberdade, para que ele possa sopesar as alternativas e avaliar a conveniência e oportunidade de quaisquer delas, entendeu? Nós temos tempo, nós vamos usar esse tempo para avaliar com muito cuidado cada alternativa. Vamos conversar também com o relator do orçamento, que isso tem um impacto orçamentário importante em emendas, em investimentos. Eu disse ontem e repito, as mesmas forças que abriram os cofres em 2022 para tentar garantir a reeleição do Bolsonaro são as mesmas que estão desorganizando o orçamento de 2026 para obter um resultado eleitoral. Mas nós vamos atuar na medida das nossas competências constitucionais para fazer valer essa orientação que o presidente Lula deu desde o primeiro dia de mandato. Ele não vai abrir mão do fiscal, das contas, mas não vai abrir mão do social. Bom, ele ainda tem jogo aí pela frente, mas essa fala já dá um sinal aí. Ele falou sobre emendas, né? Pode sobrar para as emendas aí dos próprios parlamentares? Aquela história, né? O Lula estava nadando de braçada desde que ganhou do bolsonarismo, o discurso dos ricos versus os pobres. Depois ganhou também de presente essa turbinada ali do ataque à soberania brasileira. Ele ganhou a bandeira da defesa da democracia, ou seja, um lado ataca o Brasil e o outro defende o Brasil. Um ataca os pobres para defender os ricos e o outro quer taxar os ricos para defender os pobres. Então, essas duas bandeiras foram muito fortes e o Lula vinha ganhando uma atrás da outra, né, inclusive com o imposto de renda, o aumento da isenção do imposto de renda, que tem um apelo eleitoral enorme, porque são milhões de brasileiros que vão deixar de pagar imposto de renda, mais alguns milhões que vão pagar menos imposto de renda, e teve a conversa do Lula com o Trump, meia hora ao telefone nessa segunda-feira, ou seja, o Lula estava ali no salto alto, né? Salto alto, e o Lula sobe no salto alto com muita rapidez, muita facilidade, começa a falar besteira, cantar de galo, botar a faca no pescoço do União Brasil, do PP, que são os grandes líderes do Centrão. Bem, aí o Centrão mostra a sua força. O Centrão ora está com Lula, ora está com o bolsonarismo lá no Congresso. E neste caso, né, o Centrão se uniu ao bolsonarismo contra a medida provisória que foi, ela não foi, como você disse, Raíssa, ela não foi nem derrotada, ela simplesmente morreu, né, porque a medida provisória tem prazo. Ela entra em vigor e tem prazo para ser votada. Se ela não é votada, ela caduca, ela morre. E foi o que aconteceu. Que foi isso? Um sinal claro do Centrão. Presidente, não sobe aí no salto alto, não. Presidente, trata o Centrão bem. E isso tem dois efeitos. Do efeito político, que o Lula acordou e viu que, olha,
tudo bem, estava tudo indo bem no Congresso, caiu a PEC da blindagem, foi aprovado o IR, está sendo aprovada aí uma urgência atrás da outra para o pacote de segurança, tudo muito bonitinho, mas não brinca com o Centrão, até porque o Centrão tende para o lado de Tarcísio Gomes de Freitas em 2026 e considerou a MP que caducou ontem como eleitoreira, um baita presente eleitoral para o Lula e derrubou. Então, agora, isso é do ponto de vista político. Do ponto de vista prático, a primeira reação do Lula foi dizer que a derrota não foi do governo, que a derrota foi do Brasil, foi do povo brasileiro, mas o fato é o seguinte, o governo perde muito em arrecadação, perde com a isenção do imposto de renda, né, que vai ter uma compensação com uma alíquota maior para os mais ricos, os super ricos, mas que ainda depende do Senado. E agora, você falou das emendas, né? O Lula tem poder de troco. E o troco que vem sendo manifestado daqui e dali é exatamente, cortaram a nossa arrecadação? Ok, a gente corta as emendas para economizar e manter alguma chance de equilíbrio fiscal, porque o grande problema do Lula é o fiscal. Do Helene Cantanhede com análise política direto de Brasília. Bom, Helene, está em andamento agora mais uma fase da operação da Polícia Federal contra fraudes em descontos e aposentadorias do INSS. Chama atenção que um dos alvos é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Sindinap, e que é ligado ao Frei Chico, o José Ferreira da Silva, irmão do presidente Lula. Pois é aquela história, né, Heisen e ouvintes, essa operação da Polícia Federal, por causa, né, do escândalo do INSS, aqueles desvios, aquele roubo do rico dinheirinho de aposentados e pensionistas, essa operação de hoje é em 66 endereços de 7 estados e mais Distrito Federal, mas o que mais chama atenção é o sindicato que o Heisen acaba de citar, o Sindicato Nacional dos Aposentados, o Sindinap. Por quê? Porque esse sindicato é ligado ao Frei Chico, irmão do presidente Lula, e o diretor desse sindicato, Milton Batista de Souza Júnior, é um dos investigados por desvios. Bem, tudo que fala em desvio, em corrupção, acende, né, aquele trauma, aquela marca de mensalão, petrolão, lava-jato dos governos anteriores do Lula, que ficou preso tanto tempo. Enfim, é uma questão delicada e quando você fala irmão do Lula, isso sempre tem um efeito na população, ainda mais quando mexe com aposentados e pensionistas. Agora, a Polícia Federal está muito ativa nessas investigações. Aliás, eu fico sempre me perguntando como a Polícia Federal consegue atuar tão firmemente na questão aí das bebidas falsificadas, do metanol, na questão do INSS no Brasil inteiro, no crime organizado, né? São tantas frentes ao mesmo tempo e a Polícia Federal é um dos órgãos de excelência do governo federal. Mas o fato é que a CPMI do INSS está tendo muito pouca visibilidade, como eu e Heisen temos falado aqui na Rádio Eldorado, mas como a CPMI pode acionar e tem acionado tanto a COAF, que cuida das movimentações, vamos dizer, esdrúxulas financeiras, né, acima do normal, atípicas, como eles falam, e também a Polícia Federal. E a CPMI está fazendo uma diferença, está dizendo que a PF tem sido muito mais efetiva e tem ajudado muito mais do que o COAF.
Bem, vamos ver como é que o Lula reage, como é que o governo reage e qual é o envolvimento do Frei Chico. Né? Não tem nenhuma informação sobre envolvimento direto dele, a não ser que ele é ligado a esse sindicato. De qualquer jeito, bom para o Lula, bom para o governo, não é? Muito bem. E para fechar, Eliane, ontem o deputado delegado Marcelo Freitas, que eu imagino que seja alguém que tem experiência em investigação policial, afinal ele é delegado Marcelo Freitas, relator lá do processo contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética, processo de cassação, pediu arquivamento, dizendo que é equivocado o processo, que ele não viu provas da responsabilidade de Eduardo Bolsonaro pelo tarifaço, por punições a autoridades brasileiras. Acho que ele não viu postagens nem vídeos de Eduardo Bolsonaro. Será que ele não teve acesso? Sabe o que ele disse? Esse delegado Marcelo Freitas, que é do União Brasil, e o União Brasil a gente sabe que é um partido que quer romper, que já anunciou rompimento com o presidente Lula, com o governo. E ele se diz amigo do Eduardo, ele vota com as pautas bolsonaristas, né? E esse delegado Marcelo de Freitas afirma que sim, o Eduardo Bolsonaro fez críticas, mas que as críticas, mesmo, aspas, mesmo que sejam severas, fazem parte do debate democrático. Então, que nada justifica a cassação e ele pediu o arquivamento do processo. Só que o Eduardo Bolsonaro não está sendo processado no Conselho de Ética, e esse processo foi apresentado pelo PT, nele não, nada disso é por críticas que todos os parlamentares fazem, não é? Inclusive uns contra os outros. O problema é que o PT, ao apresentar essa representação no Conselho de Ética, ele alegou o óbvio, que, primeiro, o Eduardo Bolsonaro está fora do país desde fevereiro, portanto, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. São 8 meses fora do país, com os vencimentos, sem votar, sem aparecer, sem nada. Ele está lá nos Estados Unidos. Isso é uma coisa, por falta. Cassação por falta. A segunda coisa, que é mais grave pelo óbvio, é que ele está nos Estados Unidos trabalhando contra o Brasil, né, jogando os Estados Unidos contra autoridades do Executivo e do Judiciário brasileiro. Ele que está por trás e anunciou antes a aplicação da lei Magnitsky, indecentemente contra o ministro Alexandre de Moraes. Portanto, meu senhor relator, né, delegado Marcelo Freitas, não é exatamente crítica. Isso é decoro, falta de decoro parlamentar. Aliás, falta de civilidade, falta de patriotismo. Mas, enfim, o Conselho de Ética agora tem 2 alternativas, né? Ou votar a favor do arquivamento, e aí o Eduardo Bolsonaro está livre, leve e solto para detonar o Brasil lá no exterior, ou derrubar o arquivamento e escolher um novo relator. Lembrando que o presidente do Conselho de Ética também é do União Brasil, com um agravante. Ele é do União Brasil, que rompe com o governo, e ele é de Santa Catarina, o estado mais bolsonarista do país. Trata-se do deputado Fábio Chiochet. Né? Então, cá para nós, né? Cá para nós é meio estranha essa decisão.